Um final de tarde de uma sexta-feira incrível. Aquela sexta-feira que a gente para receber grandes convidados com as suas histórias únicas e trocar experiências, trocar de forma muito amistosa, mas sempre colocando as pessoas no centro desta grande reflexão. Sejam das nossas vidas pessoais, profissionais, de uma carreira, de uma jornada, sempre pautada muito nessa história e principalmente na busca de deixar um grande legado. Eu tenho um carinho especial por esse meu convidado, tive a oportunidade de conhecê-lo mais recentemente, mas a afinidade de valores, de garra, de história nos trazem para esse momento, nesse grande bate-papo. Marcelo Lima é o nosso convidado do Por Trás da TI. Mestre, obrigado, um prazer, muito obrigado por te receber aqui, seja muito bem-vindo. Legal, depois dessa introdução, né, não preciso falar muita coisa. Para mim é uma honra estar aqui, né, espero poder contribuir com as pessoas que estão iniciando a carreira agora, né, com as pessoas que já estão, e falar um pouquinho de mim, né, falar um pouquinho da minha história, né, é sempre muito bom. Legal, Marcelo, vamos começar então falando de história, e falar de história é relembrar. Falar de história é ter orgulho da onde nós viemos, né, mesmo que com um pouco de dificuldade, mas é a nossa história. Você veio de Maceió, Isso. né? Ou seja, o nosso querido Nordeste, Isso. né? E conta um pouquinho dessas boas lembranças lá da infância, Marcelo. Bora lá. Saí de Maceió, na verdade, Renato, para fazer minha graduação em Recife, né? Tá. Vivia, claro, né, com minha família, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, uma família realmente, né, onde eu sempre vi muito amor, né, foi lá que eu realmente me construí como pessoa, né, meus pais, meu pai principalmente, né, sempre investiu muito na gente, né, me trouxe para as melhores escolas, me deu todas as oportunidades, então assim, infelizmente não está mais aqui com a gente. Né? Em memória, seu querido pai. Mas sem dúvida nenhuma, né? Lembro como ontem tudo que ele me ensinou. Né? Que bonito. Para mim foi um exemplo. Né? Enfim, né? Ficou minha mãe, guerreira, né? Ajudou a continuar a construir uma cela, as minhas irmãs. Então, comecei lá, né, nesse cenário. Era uma família de classe média. Né? O acesso à tecnologia era um pouco prejudicado, a gente vivia o quê? Período de hiperinflação. Exato. Né? Salário contado, né? Tinha que comprar tudo no começo do mês, depois, né, acabava o dinheiro. Talvez uma reserva de mercado. A reserva de mercado. Que também nos distanciou muito, né? A gente sofreu isso, né? Só depois, eu acho que no governo Collor, né? Que abriu. Né? Mas assim, mesmo com essas dificuldades, eu acho que a gente conseguiu superar, passar por esses momentos, né, e ter ótimas lembranças desse período. Que legal, que bonito. Como falei, depois fui para Recife, né, fiz a minha graduação na Federal, lá de Pernambuco, né, aí depois chegou a hora do mestrado, eu já estava apaixonado por segurança da informação, né, vim para cá para fazer o mestrado em segurança. Que bacana. Marcelo, que história é essa que as suas irmãs te chamavam de cientista maluco, né, ou seja, muito determinado, inquieto em aprender coisas novas? Era assim mesmo, Marcelo? Era assim mesmo, Renato. Eu acho que eu era, né, eu acho que eu fiz de tudo quando era moleque, né? Eu jogava bola, né, jogava videogame, né, ia lá eu não tinha um Atari em casa, tinha um amigo que tinha, a gente gastava horas lá comendo duro. E eu gostava de fazer essas coisas, Renato. Quando eu estava calado, todo mundo já sabia, tá aprontando alguma coisa, né? E eu gostava de desmontar a coisa. Né? Tudo que tá quebrado, né? Meu pai, não, vou jogar, não, me dá aqui. Né? Ele, você fica juntando coisa, principalmente rádio, velho, lembra do rádio? Né? Saía, como é que saía uma voz ali de dentro, né? Ia lá, desparafusava. Eu acho que foi nesse período que as minhas irmãs viam, né? Eu queimei um monte de coisa, quebrei coisa em casa, né? E as minhas irmãs começavam a chamar, né? O professor Pardal, né? O cientista maluco, né? Eu tomei meus grandes choques, meus primeiros choques. Até hoje eu tenho um certo trauma de eletricidade. Levou choque mesmo? Choque forte? Choque grave. Caraca! Né? Porque estava testando alguma coisa e, né, de uma hora você vai se dar mal, né? E até hoje eu tenho trauma, né? Vou trocar a resistência do chuveiro, Renato, desligo tudo, né? Uma lâmpada, cara, desliga tudo, já tomei choque, não sei como que é, né?
Enfim, foi um período muito bom. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui um CDF convicto, né? Gostava de estudar, ler, ver como funcionavam as coisas na prática. Enfim, né? Isso foi um pouco da minha infância, né? Que legal, que Apesar das boas limitações. lembranças, né? Sem dúvida. Marcelo, e diz muito quem somos hoje, né? Sem dúvida. Então, aquilo que a gente praticou foi incentivado, né? Apoiado pelos pais e é muito reflexo do Sem hoje. dúvida, sem Então, assim, um garoto inquieto, desmontava e tentava montar, nem sempre dava certo. Sempre quebrava. Federal de Recife, né? Ou seja, conexão direta ali, não precisa nem dizer que o berço de Recife é sensacional, Sim, né? sim. A gente vê pelo Porto Digital hoje, assim, eu acho que Recife é um polo de grandes mentes, né, Sim, da nossa TI brasileira. Sim. Você sabe disso, tem conselheiros, inclusive, né, de lá, da companhia onde você trabalha e sensacional. E aí tem aquele momento também, né, Marcelo, que eu vim do interior, você, né, do norte do nosso país, Nordeste, aquela coisa do sonho de vir talvez para uma capital ainda mais pujante, talvez São Paulo, Sim. por que não Rio, ou alguma coisa parecida. E como que foi isso para você, essa coisa de vir e enfrentar? Tem uma história engraçada, né? Por isso que eu falo, devo muito do que eu sou hoje ao meu pai. Para mim, né, falar dele até me deixa um pouquinho mais emotivo, né? Mas, Renato, chegou um momento, né, que eu estava terminando o colégio, né? Chegava a hora de escolher para onde eu queria ir, né, profissionalmente, né? O que você vai fazer no vestibular? E aí eu optei, na época eu já estava muito atraído pelos computadores, pela tecnologia. Eu quero fazer ciência da computação. Né? Na época eu nem imaginava sair da minha casa, Maceió. Apesar de ser, na época era Alagoas, né, o estado mais pobre do país, enfim. Eu estava em casa. Estava ali, já conhecia todo mundo, né, sabia para onde ir, né, como ir, etc. Né? E meu pai falou para mim, né, por que você não vai para Recife? Né? Eu ouvi dizer que tem um curso lá, né, na Federal de Pernambuco, né, de computação, que é o segundo melhor do país, alguma coisa assim na época. Pai, né, não vou, né, putz, eu vou sair daqui, eu não conheço nada lá. Ele falou, por quê? Né? Você quer viver embaixo da saia da sua mãe o resto da vida? Vai lá, cara, né? Isso foi muito bom para mim. É sensacional isso vindo do pai, hein? Eu morei só, né? Eu comecei a pagar conta, né? Claro que com patrocínio ainda, mas eu conseguia ver agora, né, o que era responsabilidade. Coisas que eu não fazia em casa, né? Eu tinha só que estudar e dormir, comer e mais nada, né? De repente eu me vi, né? E agora, né? Como é que eu faço? E aquilo foi muito bom para mim. Tanto que depois, né, de um tempo, aconteceu exatamente o que você falou. Eu tinha o cenário de ficar em Recife, fazer o meu mestrado lá, né? Inclusive já tinha sido aprovado, ou eu poderia sair, né, ir para o Rio, para São Paulo, né, onde as oportunidades na época a gente não tinha um polo digital ainda, né, em Recife. Então, o campo de trabalho para o bacharel em ciência da computação na época não era tão amplo como, né, hoje sim, hoje tem várias oportunidades, várias empresas, né, aparecem lá no polo digital, né, e vendem para o Brasil inteiro. Exato. E naquela oportunidade eu disse, poxa, deixa eu ir para Campinas. Né? Eu olhei USP, olhei Unicamp, disse, eu vou para a Unicamp. Né? Campinas é uma cidade maior, mais legal, vim para cá, conheci. Né? E disse, agora é aqui. Né? Fui na Unicamp, falei com o meu orientador na época, que seria meu orientador no futuro. Né? Ele comentou como era, né, a dinâmica das coisas, eu disse, cara, é isso que eu quero. Segurança. Vou passar perrengues, né? Porque a gente, né, eu vim como bolsista, né? E era bolsista do CNPq, que era, né, a bolsa era um pouquinho menor, né, do que a da CAPES, né, do governo de São Paulo. Ou seja, tinha dinheiro para pagar o aluguel, né? Não sobrava nada, né? O resto era patrocínio mesmo. Né? E aí eu arrumava, né, outras formas, trabalhava dentro do laboratório para ganhar algum adicional. Né? Enfim, a gente vai se virando. Né? Eu queria estudar, terminar, né? Essa era, porque aparece, né, quando você está dentro do meio acadêmico, até porque naquela época era mais escasso ainda, né, o mercado, né, as pessoas não tinha tanto recurso, né, recurso humano de segurança da informação. Então, né, o pessoal ia dentro da academia para buscar os profissionais. Eu fiz até um pacto com o meu orientador. Ele falou, olha, eu vou te orientar, mas você vai ter que garantir para mim que você vai terminar o curso. Né, vai ter que terminar o mestrado. Assim eu cumpri. Olha só, que bacana. Apesar de todos os perrengues, falta de grana, não tinha dinheiro para nada. Marcelo, que ano que foi isso?
Isso O foi... mestrado, o início do mestrado. O início do mestrado foi em 98. 98. Já faz um tempinho. Né? Faz um tempinho Faz um bom, tempinho. né? É, Seja... e aí eu terminei o mestrado em 2000. Em setembro de 2000, né, eu defendi a minha tese. Você lembra da tese? Lembro, né? Na época a gente não tinha tanta tecnologia ainda em segurança. Eu estou fazendo a pergunta por isso mesmo, curiosidade. Era né? com Firewalls, né? É Stateful Firewalls. Né? Stateful Firewalls. Exato. Aí a gente começou uma pesquisa, foi muito legal para mim, Renato. Acho que foi um período, talvez tenha sido o período mais rico da minha carreira, né? Porque eu aprendi coisas que, né, eu nem imaginava, né? Desenvolvi coisas, né? O pedaço do trabalho que a gente fez foi para o kernel do Linux. Foi, puta, nunca imaginei fazer alguma coisa desse, né, nessa linha e de repente estava lá né, os trabalhos publicados, enfim, foi foram 2 anos intensos, né, muito estudo, mas era coisa que eu gostava, né, eu até falava, não estou cansado porque eu estou gostando do que eu estou fazendo, né, isso foi muito bom. Que legal. Não tinha dinheiro, mas tinha, né, tinha diversão garantida. E né? muito propósito também, propósito, né? De querer chegar, de chegar lá no final, de honrar aquela oportunidade, estar aqui, um negócio decente. Exatamente. Bacana. E quando você aprende, né? Eu gosto de aprender muito, sabe? Sobre tudo. Eu sou curioso, sempre fui. Se você pegar meu Kindle e olhar os livros que tem lá, você não vai imaginar o que tem lá. De A a Z total, né? Putz, né? Tem hora que eu quero entender o mundo. Né? Às vezes o pessoal da CIT, né, percebe. Domingo eu estou lendo lá o tempo inteiro. Eu gosto. É prazeroso, né, É prazeroso. Para mim é como se fosse uma diversão, de fato. Isso eu recomendo para todo mundo. Né? Uma dose de leitura é muito bom. Marcelo, pelo sorriso que você tá quando você fala dessa época, tenho certeza que foi assim transformador na vida. Mas agora eu vou provocar uma coisa positivamente. Com certeza você encheu o seu tanque de combustível, né? Com ciência da computação, depois um mestrado num tema super interessante, né? SI nessa época era um negócio ultra diferente, né? E quando foi aquele momento que falou assim, cara, legal, bacana, agora eu preciso pagar meus boletos. Os boletos estão vindo forte, e aí tem questões de família, o sonho pessoal, vencer na vida. Como que foi essa... Boa pergunta, Renato. Na época eu tinha uma reserva, né? Assim, não foi totalmente... Foi patrocínio, claro, né? Mas eu tinha uma reserva, até depois, né, que meu pai faleceu, né, veio, né, eu fiquei com alguma reserva. Isso me ajudou aqui em Campinas, né, a me sustentar, né? Eu morava na República, como, né, a maioria dos estudantes hoje que a gente tem na Unicamp, né, dividia, né, a casa com algumas pessoas. E eu via, né, eu acabei entrando no mercado de trabalho mais tarde, até por isso, né, porque eu estudei, né, graças a Deus, né, graças ao meu pai também, à minha mãe, né, eu consegui ter essa possibilidade de estudar, né, muita gente tem que abandonar os estudos para trabalhar, porque, né, as situações são mais difíceis, né. Isso eu reconheço, agradeço demais, por isso que eu falo que, né, o legado que eles me deixaram, né, não tem preço. Só que chegou um momento, é isso que você falou, né, Renato? Não dava mais para ficar, né, vivendo de, puxa, eu só tenho isso aqui, sabe aquela coisa de quebrar o cofrinho no final do mês? Né? Eu nunca gostei de pedir coisas para os meus pais, né? Então, eu ficava com o que dava, o que eles me dessem estava bom, ainda me preocupava em economizar. E aí chegou um momento que, né, eu terminei o meu mestrado, né, e o meu orientador na época chegou e falou, Marcelo, eu quero ter uma conversa contigo. Né? Você vai defender a tese agora, o que você quer para a sua vida depois? Né? Você quer continuar? A gente faz um doutorado. Ele falou, vai ser super rápido, seu doutorado vai demorar, porque a gente já tem um trabalho montado. Né? Aí eu falei, olha, né, com a bolsa que a gente tem, né? Ele, não, a bolsa é um pouco maior, blá, né, aquela coisa. Ele tinha o interesse dele, né, porque eu acabava ajudando, né, ele tem metas de publicação, era né, uma coisa muito legal, o relacionamento era muito bom também. E ele falou, ó, ou se você não quiser mais essa vida acadêmica, eu já tenho um emprego para você, né? Na época, não sei se você lembra da Lucent, Lucent, claro, né, aquela Lucent empresa de telecom, que hoje, né, a Samsung está lá no prédio, que era a Lucent. Eu tenho os caras precisam de alguém de segurança lá dentro, né? Já vai lá, procura esse diretor aqui, vou falar para ele que eu te indiquei. Eu falei, é isso que eu quero. Deu aquele... Porque, como eu falei para você, né, Renato, eu sempre gostei de estudar, o ambiente acadêmico sempre me deixou muito... Por isso que eu até, né, segui a vida como docente depois. Mas chegou um momento que você diz, poxa, né, isso que você falou, tem uns boletos para pagar, não dá para ficar dependendo eternamente, né,
né, de uma reserva e vivendo, vou trabalhar, vou ganhar minha vida. Né? E aí eu aceitei a proposta. Foi meu primeiro, né, minha primeira empresa, né, foi essa multinacional, o que foi fantástico. Incrível. Né? Era uma empresa multinacional, né, aprendi como nunca, né, pude viajar para o exterior, nunca tinha feito isso na vida. Né? O inglês que eu conhecia, quando eu cheguei lá, eu disse, cara, preciso estudar inglês. Imediato. Porque né, aquilo que eu sabia lá não funcionou. Mas foi muito bom, né? Foi uma escola. Que experiência boa. Marcelo, só para quem está nos acompanhando aqui, entender, né, quem não viveu essa época, Lucent Technologies, nessa época, próximo do ano 2000, era uma das empresas mais inovadoras do mundo. Exatamente. Empresa que trouxe fibra ótica como uma realidade, né, para conectar tudo isso que a gente conhece hoje, né, investimentos pesados, né, em redes. A origem, né, do telefone veio... Do telefone, né, da AT&T, né? O Bell Labs. O Bell Labs, né? exatamente. A história do Bell Labs. Foi ele quem, né, de certa forma, criou, né, a AT&T, a Lucent, né? A Lucent era AT&T, de repente virou Lucent, né, por conta do monopólio, né? A lei americana proibia, então ele teve que quebrar. Ou seja, tudo isso aí realmente... A empresa era fantástica, né? Essa parte de telecom, principalmente, era algo realmente fantástico. Empresas de engenheiro, né, Marcelo? Sem dúvida. Engenheiros, grandes engenheiros. Tenho grandes amigos que passaram por lá também, uma escola maravilhosa. Sem dúvida. Bem, conectou um propósito bacana, uma empresa num momento super interessante. E quando foi aquele momento que você, de novo, se desafia, vamos mexer um pouco esse caldeirão aqui, vamos lá, né? Aí aquela coisa do profissional, né? Estava no início de carreira, bombando, né, as oportunidades chegando. Eu pulei muito de galho em galho. O que foi muito bom, me ajudou na minha formação profissional, Renato. Você vê, né, até quando a gente está, né, discutindo, eu conheço sobre vários assuntos. Né, o pessoal fala, pô, esse cara, né, sabe tudo. Eu sei tudo, mas eu nunca mergulhei, talvez, em nenhum assunto específico, porque eu tive essa oportunidade como consultor. Né, eu trabalhei para empresas de todo tipo. Né, empresas do governo, né, empresas de telecom, né, do setor financeiro. Sem imaginar, né, eu fiquei praticamente 20 anos, né, como consultor, né, em projetos diversos, aliás. Né, eu nunca fui um profissional só. Né, eu já trabalhei com penetration test, fui auditor, né, PCI, né, escrevi políticas, até protocolo de criptografia para banco eu fiz também. Ou seja, né, isso acabou me dando um know-how muito legal, né? Eu consegui aprender tudo. E como eu falei para você, né, eu sou daquele profissional que eu não aprendo só por osmose, sabe? Sobre aquele contato, aquela experiência na hora. Eu vou ler, eu vou estudar, eu quero entender. Né? Isso me ajudou muito na minha formação. Né? E hoje, né, eu acabo, de certa forma, até usando essas coisas nas minhas aulas, né, e na própria CT. Né? Que bacana. Marcelo, eu quero engatar uma pergunta exatamente nisso, né? Então, apaixonado pela tecnologia, um nerd declarado, total, né? Ou seja, depois envolvido em grandes projetos, vários segmentos, a consultoria é muito legal por isso, que te dá muita musculatura, sim, muito repertório, né? E aí vem aquele momento, né, de assumir desafios diferentes e liderar pessoas. Opa. Né? Um outro ingrediente super importante, né, nisso. Hoje, quem conhece, né, o Marcelo Lima, o professor Marcelo Lima, né, tem a honra de estar neste momento, né, ou seja, num curso junto com você lá na FIAP, você como professor, né, poxa, uma das aulas mais empolgantes, mais, assim, que a gente quer estar junto, parece que chega às 11 horas da noite a gente quer estar junto. Como que você trabalhou isso, Marcelo? Um cara técnico, meio até introspectivo ali, né? E um cara voltado para o negócio, de pessoas, de, né, engajar todo mundo. Como que foi isso para você, cara? Ponto, Renato. Eu acho que aí vem aquelas... Eu acho que é um pouco de sorte na vida, né? Às vezes a oportunidade aparece e você nem quer. Né? Você é forçado a abraçar. Né? Eu lembro de um caso, eu acho que ali foi talvez um divisor de águas para mim. Né? Porque era isso mesmo que você falava, né? Profissional tímido, ainda sou, você não me vê no meio da turma entrando e, né, trazendo alguma coisa, às vezes eu sei, fico na minha, né? Mas eu lembro, né, que teve uma situação que eu fui meio que obrigado, né? Aí, força, né? De novo, agradeço para quem me empurrou, mas eu tive que tocar um projeto no México.
Eu nunca tinha coordenado time, nunca tinha feito gestão de pessoas, né? Tinha quase 30 anos, né? Ou seja, estava meio que ainda pensando, né, em o que eu ia ser, né, em 5 anos. E apareceu essa oportunidade. Marcelo, olha, temos um grande projeto no México, né? Na época eu estava na empresa chamada EDS. EDS. Né? Que também saiu aí sendo vendida, né? Foi GM, depois HP comprou, né? Foi. Depois voltou a ser GM, né? Depois voltou também, né? Teve um vai e vem ali, né? E na época, aí essa coisa da multinacional que dá essas oportunidades. Né? Mas você tem que ir para o México, vai ficar lá 6 meses. Na verdade era para ficar 1 mês, né? Eu acabei ficando 6 meses. Né? Depois ainda partiu um convite lá deles de fica aqui. Né? Eu disse, não, chega de comer tortilha, deixa eu voltar para casa que eu estou com saudade da feijoada. E foi interessante, Renato, porque assim, eu cheguei lá, né? O projeto estava muito ruim, né? A IDS precisava reverter um cenário. Né? Era um projeto de IAM, né? De gestão de identidades e acesso, né? De uma ferramenta da HP, que eu não conhecia bem, né? Minto, da CA, né? Da CA, da Computer Associates, da CA. E eu não conhecia muito bem, né? Mas a ideia era, né, pegar, aprender e tentar, né, fazer a coisa acontecer. Aquilo para mim foi fantástico, né? Porque eu tive que aprender a falar portunhol, né? Tentei arranhar o espanhol, tinha até um mexicano que ficou muito meu amigo, que uma vez, né, a gente se falando pelo telefone, ele falou, nossa, Marcelo, que bom, né, que a gente está falando, e é bom saber que, né, você, né, continua falando o seu espanhol, só que eu não entendo nada dele. Né? E foi muito bom, Renato, aquele período, porque assim, eu aprendi a liderar, né, aprendi a resolver problemas, eu entrei em saia justa, né, com executivos do cliente que a gente estava, né, implementando o projeto. Né, foi até importante isso, até essa coisa, né, de se posicionar, né, porque na primeira reunião que a gente teve com a executiva, ela já falou, né, eu tentei falar, né, um inglês lá, ela falou, não, meu inglês é ruim, eu quero que você fale espanhol. Não me importa de onde você veio. Né? Chegava no hotel, né, botava o filme lá né, em espanhol, com a legenda em inglês, e ia tentando, né, cara, em 2 semanas eu já estava... E aquilo ali foi uma escola para mim, foi fantástico, né? Não foi fácil, né? Sofri um bocado, né? Era um brasileiro no meio dos mexicanos, né? Tentando liderar, e os mexicanos dizendo, pô, por que esse cara veio para cá? Né? Porque a gente não consegue fazer, né? Mandaram esse cara para cá. E aquilo foi muito bom. Sobre a questão de quebrar essa coisa da fala, né? Era difícil, né? Mas aí eu aceitei, quando eu voltei para o Brasil e fiquei mais... Né? Acabei até mudando de empresa. Apareceu a oportunidade de dar aula na FIAP, e na época, né, eu falei, puxa, eu nunca dei aula, né, mas eu era mestre e disse, não deve ser difícil. Renato, primeira aula, não foi nada daquilo que você já estava vendo, né, à noite, nada. Eu fiquei nervoso, eu esqueci tudo, deu branco, eu olhava para o público assim, caramba, não nasci para isso, né? Só que aí depois eu, né, voltei e refleti, caramba, peraí, deixa eu montar a minha aula de uma forma que as pessoas não ficam olhando para mim nesse primeiro momento e esperando alguma coisa. Né? Então eu comecei a ajustar minhas aulas, a forma como eu lecionava, e hoje está tranquilo. Né? Hoje, eu acho que isso me ajudou muito, né, a destravar, né, a fala. Como você falou, meu time mesmo, né, hoje de segurança da informação. O pessoal meio né, introvertido, né, mais difícil de falar, fica um negócio... Né? Eu falo a mesma coisa para eles, pessoal, tem que se expor, né? Vai doer, vocês vão passar vergonha, né? A primeira aula, eu acho que, se tem alguém, né, assistindo agora, né, eu conheço esse cara, nossa, a primeira aula dele foi horrível, né? Deve estar lá rindo, mas eu acho que agora melhorou um pouco, né? Agora eu acho que está melhor. Que legal, que história bacana, né? Mostra que realmente a resiliência e aquilo que a gente consegue construir veio de momentos como esse, sim, de rejeição, de impacto na língua, poxa... Né? É isso aí. Né? Isso aí. É isso que constrói. Eu acho que quando você se sente mais acuado, né, em desvantagem, contra as cordas, eu acho que é aí que você tem aquela escolha. Ou você reage, né, ou você aceita o nocaute, né, você vai ter aquele golpe, você vai cair, né, ou você reage. Eu já estou contra as cordas. Né, o pior agora é o nocaute, eu vou enfrentar, né, vou para cima, vamos ver se a gente consegue. Sensacional. Né? Marcelo, eu queria falar de um tema super importante, que eu vejo que esse tema é um tema presente na sua agenda. Uhum. Você é um grande protagonista desse tema que eu vou falar,
e estou usando aqui, né, como um grande manifesto, né, em não aceitarmos mais programas xoxos de conscientizar as pessoas dos problemas que a gente tem hoje quando a gente está, né, exposto ao mundo digital, seja no âmbito pessoal, profissional, né, e os cybercriminosos, né, têm se organizado, têm se reinventado, têm buscado formas diferentes de engenharia social, técnicas de phishing, o negócio está indo para deepfake, a IA está batendo na porta e a gente está conscientizando a nossa gente, né, daquele jeito tradicionalzinho. Põe todo mundo, faz uma apresentação, ou faz uma ameaça, ou impõe um processo, você é obrigado a isso, obrigado àquilo, e a gente está vendo que não está dando resultado. Né? Os relatórios nos mostram. O maior vetor de ataque hoje continua sendo as pessoas. Né? Os problemas de um incidente cibernético começa com uma credencial válida, né? Um problema de identidade. Né? E sempre pessoas ali de... é a pessoa. Né? Queria compartilhar esse manifesto com você, legal, Marcelo Lima, e ver se você aceita esse manifesto também, para a gente dizer, não, vamos evoluir na conversa. É o outro nível de engajamento. Sem dúvida. É isso, Marcelo? É isso. Eu acho que aí, né, quando eu cheguei na CIT, eu tive que me reinventar como profissional. Essa é a verdade. Eu falhava também, aliás, falho ainda, né? A gente tem esse direito, né? Mas assim, como você falou, Renato, a gente não pode errar muito mais. Né? A gente já errou tudo que tinha para errar. E a gente vem falhando miseravelmente com conscientização. Né? A gente sabe disso. Né? O que é conscientização para um monte de gente, um monte de empresa ainda? É botar todo mundo numa sala, né? Falar lá o que eles não podem fazer, né? De uma forma bem positiva, como você falou, né? E no final pedir para ele assinar a ata lá de que ele participou daquela reunião. Depois o cara volta para a mesa dele e faz tudo diferente. Né? Ninguém gosta, não engaja, não funciona. Né? Diferentes públicos, né, vão receber aquilo de formas, né, completamente diferentes. Acho que a gente precisa, né, mudar a nossa estratégia. Né? A gente, como você falou, a gente está errando. Né? Os grupos evoluíram e a gente parece que ainda continua fazendo conscientização como 30 anos atrás. Né? Continuamos nessa mesma pegada. Né? A gente precisa entender, né, que esse público novo, essas novas gerações, aliás, não são iguais às nossas gerações. Né? A minha geração, por exemplo, né, que para mim sentar e ouvir alguma coisa, para mim era suficiente. Hoje não. Né? O pessoal não curte, o pessoal não quer mais ficar 5 minutos. Né? A gente, quando faz hoje conscientização na CIT, os vídeos no máximo tem 2, 3 minutos. Né? Não pode passar disso. Exato. Senão o cara vai, né, ter uma distração. Hoje tem várias distrações, celular mesmo, né, que está na mão de todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar essa estratégia. Né? E não só como empresa. Né? Eu acho que a gente precisa pensar isso em âmbito social mesmo. Social, é verdade. Né? Hoje a gente está vendo aí, né, o cybercrime está aumentando uma indústria de 10 trilhões de dólares, né? Pelo menos esse é o número, a expectativa, né, para esse ano. Cara, a gente precisa parar isso. Né? Esse dinheiro pode ser usado para outras coisas muito mais nobres, né? Famílias, por exemplo, consumirem. Né? Tem gente sofrendo com fraude até hoje, né? Gastando dinheiro, perdendo tempo, né? Perdendo vida, tempo de vida útil. Né? Eu acho que, né, talvez nas escolas, talvez um programa de governo, talvez a gente falar mais disso, né? Enquanto... E aí eu até faço, né? Eu não só apoio você, Renato, como eu tento, né? E eu sempre falo, né, para todo mundo que está ao meu redor e trabalha com segurança, né? A gente precisa abraçar essa cruzada. Né? É a gente contra eles, né? Simples assim. Né? Quando um profissional, né, quando uma empresa, né, sofre, né, sei lá, foi vítima de um ransomware, me dói. Estão perdendo o jogo. Né? É aquela coisa, é mais um time de segurança ali que foi afetado, que perdeu horas de sono, né? Que perdemos credibilidade. Né? Pô, porque eles são mais inteligentes que a gente? Claro que não. Né? Eles são determinados e eles têm evoluído. A gente, eu acho que às vezes, né, não muito. E eu acho que essa coisa passa pela educação mesmo. Né? Passa muito pela educação. As pessoas precisam ser educadas. Né? A gente continua errando do mesmo jeito. O phishing, né, já é um começo, né, aquilo que você falou, mas e o resto? Né? A gente precisa contar essa história para as pessoas. É verdade. Né? E de uma forma legal, né? Não botando todo mundo numa sala de aula, né, e falando, não faça isso, não faça isso. Né? O que eu gosto e o que a gente tenta fazer na CIT, é que as pessoas entendam essa coisa, que essa coisa é determinante para a vida dela. Né? Hoje a gente tem um mundo
totalmente digital. Nós temos uma vida digital e a gente pode ser vítima, né? Também nessa vida digital, né? Desses grupos, né? E o que nós queremos no final do dia, né, Marcelo, é deixar vamos dizer assim, uma base boa para que as próximas gerações que vão vir aí, que vão tocar esse tema, né, pegue algo, né, pelo menos numa base, né? E falando dessas novas gerações, Marcelo, é uma geração que precisa muito de propósito, né? E cibersegurança, se bem trabalhada essa história, né, esse storytelling, né, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante, né, de conseguir atrair talentos, mas talentos de fato, né, que se conectam muito com o propósito de cyber. Porque se a gente colocar na vida não digital, o que é um cara de cibersegurança? A gente poderia aproximar, sei lá, pô, o cara tem uma visão, por exemplo, de um policial, né, defendendo uma comunidade, né? Pô, um cara da inteligência, né, do governo olhando, né, poxa, como garantir a integridade nacional, né? Eu queria tentar pegar uma veia aqui para a gente juntos fazer um grande chamamento, né, das novas gerações para dizer, cara, prospecta cyber, você tem uma jornada linda aqui pela frente. O que dá para dizer para essas novas gerações, Marcelo? Bom, eu começaria dizendo, Renato, é o melhor trabalho do mundo, né? É um trabalho que você não vai ter uma vida fácil, nunca um dia vai ser igual ao outro, né? A gente vai ter sempre a gente lida com o imprevisto, né, o tempo inteiro, né? A gente vê uma rápida evolução dessas coisas, né? Imagina, né, quando você olha em 2000 eu estava saindo do meu mestrado, a minha maior preocupação era um homem, era o I Love You, né? Hoje não, hoje eu estou lidando com um grupo patrocinado pelo governo norte-coreano que quer, né, monetizar as ações dele, né, e vai fazer qualquer coisa para conseguir isso. Né? Eu acho que essas novas gerações têm que entender o seguinte, né? O mundo se transformou digitalmente, né? A gente tem IA agora, daqui a pouco tudo, né? A gente até está discutindo hoje, né, se IA vai tomar os nossos empregos ou não. Uma coisa é certa, né? A gente, enquanto tiver sistema operacional, software, né, aplicações, a gente vai ter bugs de segurança, vai ter gente tentando monetizar ações maliciosas, vai ter gente tentando ganhar, né, dinheiro em cima de outros, praticar fraude. Ou seja, é um mercado extremamente amplo, né? O cenário é muito importante, é muito interessante, né? Pensando no futuro, né? Não sei o que vai ser no futuro. Daqui a 10 anos a tecnologia é muito difícil prever qualquer coisa. Né? É difícil prever o próximo ano, né? Imagina. Mas uma coisa é certa, né? Eu acho que a demanda por profissionais bons de segurança da informação, né, só vai crescer. Né? A gente vai ter isso cada vez mais e a gente precisa, né, recrutar essas pessoas, trazê-las para cá, trazê-las para o lado bom, aliás, porque tem gente levando para o outro lado também. Né? E claro, né, é uma carreira legal, como eu falei, uma carreira que você cresce muito como pessoa também, né? Precisa desenvolver essas várias facetas, como você falou, né, Renato? Uma hora você vai ser investigador, uma outra hora você vai ser um educador, né? Uma outra hora você vai ser, né, o cara que vai tomar a decisão, né, pensando no futuro da empresa, né, porque segurança da informação hoje é sobrevivência de negócio. Né? Se ali falhar, você vai perder clientes, você vai perder competitividade, enfim. Né? O contexto é que você se desenvolva, né, como, né, profissionalmente, para que você consiga lidar com as diferentes situações que você vai encontrar. Sensacional. Grandes insights vindo do professor Marcelo Lima, do profissional, do pai, né, do filho, né, que tudo isso hoje diz quem somos de fato, né, no dia a dia. Sem dúvida. Marcelo, sabemos que uma carreira como a sua, né, hoje você, poxa, lidera, né, uma equipe sensacional, numa empresa que é símbolo de orgulho nacional, né? A CIT hoje é um orgulho para o país, né? Listada na Bolsa, nos Estados Unidos, uma empresa de muito sucesso, né? Um orgulho de fato. Mas eu sei que para chegar aonde você chegou, seja profissionalmente, né? No meio acadêmico, no conhecimento, tem um fator muito importante que são as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Né? A gente sabe que fazer algo sozinho, possivelmente a gente chega muito, né, assim, é muito curto, né? E quando a gente vai com gente boa, a gente transpassa.
E a gente tem um módulo aqui do nossa entrevista que é lembrar de pessoas, agradecer, deixar aqui um muito obrigado, seja no aspecto pessoal, que você já trouxe aqui de uma forma muito carinhosa, né? Um agradecimento especial ao seu pai, sua mãe, mas abrir um espaço aqui para agradecer pessoas que são fundamentais na sua jornada. Sem dúvida. Né? Assim, são muitas pessoas. Acho que essas pessoas, embora em alguns momentos estejam mais afastadas, né, fisicamente, né, estão sempre próximas. Os meus amigos, né, eu tenho, não são muitos, né, a gente não tem muitos amigos, né, em geral, mas são verdadeiros, né, são pessoas que eu posso contar, né, a minha família, né, principalmente minhas irmãs, né, minha mãe, meu pai, né, como eu falei para você, eu acho que todo o legado, o que eu sou hoje, né, devo completamente a todos eles. A minha esposa, principalmente, né, que grande parceira, super parceira, né, 16 anos, e ela tem muita paciência comigo. Eu sou um bicho muito estranho, né? Ela até cultiva, né, as minhas loucuras. Só para você ter uma ideia, né, de uns tempos para cá, eu comecei a colecionar figuras de ação. Gasto uma grana com isso, e ela tá lá comigo, olha, tem uma figura nova. Dá uma olhada. Ela nem curta, dá uma olhada, né? O preço tá bom, né? Eu vou lá e compro. Eu acho que, como você falou, né, o ser humano em geral, né, é um bicho social, né? A gente precisa de pessoas, né? E eu tenho bons amigos, né? No trabalho, agradecer até meu time também, né, que me ajuda pra caramba. São pessoas construímos na CIT, Renato. Isso que eu acho legal, né? Eu até brinco, é o melhor time do Brasil, né? Se não for do mundo, né? Que sensacional. Porque a gente construiu uma família, né? Essa é a verdade. E o pessoal está indo atrás, correndo, tem limitações, procura o outro, eles se ajudam. Ou seja, eu tive sorte, né? Eu tive sorte que eu sempre, né, ao longo de toda a minha vida, né, não só carreira, né, eu sempre estive cercado de pessoas que são muito boas, que me ajudaram muito, né, com as quais eu aprendi muito também, né? E inclusive ensinar, né? Quando a gente ensina, a gente aprende também, né? A gente escuta a própria voz. É verdade. Né? Isso é muito bom. Muito bom. Tá aqui, Marcelo Lima, um grande craque, uma conversa de craque, né? Ou seja, quem realmente sabe, que ajudou a desenvolver, né? E tem essa paixão até os tempos de hoje e principalmente deixar um legado na vida das pessoas, impactar a vida de uma pessoa da equipe, uma pessoa que vai ouvir essa nossa conversa e vai dizer, pô, aqueles malucos lá estavam falando de um assunto legal, pô. Deixa eu pesquisar mais sobre isso. Que é isso. Gostei, pô. Se o Renato e o Marcelo falando sobre aquilo, então, que bate-papo bacana. Queria aqui te parabenizar pela sua jornada, dizer que você é um grande exemplo, né, de trabalho, determinação, né, e sonhar alto, né, e chegar muito longe com esses sonhos. Uma honra e obrigado por você deixar a sua marca aqui no nosso programa Por Trás da TI. Eu que agradeço, né? Como eu falei para você, né? Eu já estava acompanhando, né, o Por Trás da TI, né, as últimas principalmente, e eu disse, puxa, só gente muito boa lá, né? Por que eu fui escolhido, né? E é muito bom estar aqui, realmente uma honra, Renato. Como eu falei, há coisas que marcam, essa, né? Essa sem dúvida nenhuma, né? Foi uma das coisas que marcou aí nos últimos tempos. Ser convidado, poder fazer parte desse seleto grupo, né, como falei, é sempre muito bom. Merecidamente, merecidamente. Obrigado. Marcelo Lima, muito obrigado, um grande prazer. Muito obrigado. Valeu. Aê!